Olá, boa noite. Tudo bem, meninas? E aí, já estamos online, então daqui a pouquinho vamos começar a live. Sejam bem-vindas. Eu espero que todas estejam bem. E queria agradecer o convite da Unimed para estar aqui. Deixa eu me apresentar antes. Eu sou a Fran Valentini, eu sou consultora de estilo. Já trabalho com isso fazem em torno de 3 anos. E fui convidada pela Unimed para estar aqui hoje, porque eu também estou passando por esse momento especial, que é a gravidez durante a pandemia. Uma gravidez diferente, né? Quem diria que a gente estaria passando por esse momento tão complicado em meio a uma gravidez, né? Mas não temos alternativa, só seguir em frente. Queria agradecer então o convite da Unimed para estar aqui. E hoje a live vai ser bem interessante. A gente vai ter duas convidadas da Unimed, uma psicóloga e uma ginecologista. Então a gente vai tirar dúvidas sobre quais os cuidados que a gente tem que ter perante a pandemia durante a gestação, porque temos que ter um pouco de cuidado a mais, né? Somos um grupo de risco. Então, essas duas profissionais vão estar aqui hoje tirando dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e já quiserem ir colocando aqui, podem colocar. Queria falar um pouquinho do que eu tô sentindo, né? Tem dias que a gente se sente um pouco angustiada, porque o momento é muito incerto. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Claro que a gente gostaria que estivesse tudo maravilhoso nesse pra gente só aproveitar esse momento, né? É um pouco de ansiedade, um pouco de medo também de pegar essa doença, né? Então, eu acredito que a psicóloga Maríndia vai nos ajudar quanto à ansiedade, como lidar com isso. Então eu já vou chamar a doutora Maríndia para vir conversar com a gente. Então, Maríndia, tô esperando tu pedir a solicitação aqui para entrar na nossa live. Que bom que vocês estão aqui, já vejo que tem bastante gente. Podem ir perguntando, já vejo aqui que a Letícia pediu os protocolos da Unimed para parto normal. Depois a gente pergunta se para a doutora Érica, que também vai estar aqui conosco depois, se mudou alguma coisa. Então, a gente vai conversar primeiro com a doutora Maríndia, que é psicóloga, e depois chamamos a doutora Érica, que é a ginecologista. Então, Maríndia, cadê você? Tô te esperando aqui. Aqui veio outra perguntinha da Gabi. A Unimed incentiva o parto humanizado? Vamos perguntar para a doutora. E aqui uma outra pergunta: hoje os pais estão podendo assistir o parto? Essa é uma das dúvidas mais frequentes que tem por aqui. E essa a gente vai pedir para a doutora, mas essa pergunta já estava no script. Aqui.
Oi, doutora Marília, Oi, Fran, tudo bem? tudo bem? Tudo. Então, seja bem-vinda à nossa live. Obrigada pelo convite. Parabéns para ti pelo teu momento. Ai, obrigada. E já tem aqui algumas gravidinhas perguntando, né? Eu acho que a principal pergunta é sobre a questão emocional que afeta dos familiares não poderem assistir o parto, né? Eu não sei exatamente como é que tá essa situação, se pode, se não pode, mas com certeza isso afeta emocionalmente a saúde mental da grávida, né? Com certeza, né? Tem restrições sim, depois a doutora Erika vai nos detalhar um pouquinho de como está a conduta hoje, né? Mas é necessário ter algumas restrições em relação ao cuidado. Tu mesmo falava, já emocionada, né? De como as coisas estão diferentes nesse momento, como está sendo diferente gestar durante uma pandemia. Eu brincava com algumas gestantes nessa semana que o álbum da criança vai ter um acessório a mais de recordação, que vai ser uma máscara, né? Que é uma Com frase certeza. histórica. Exato, né? Mas que simplesmente a gente tem que focar no cuidado. O que que acontece, assim, Fran? Tu mesmo relatava de uma questão de ansiedade, muitas mudanças no cunho emocional. Isso é muito normal, né? Todo período gestacional tem essa instabilidade por si só, porque é uma fase de construção, né? A cada mês, cada trimestre, a gestante vai construindo detalhes desse novo vínculo emocional que ela está formando e que ela está constituindo tanto com o bebê quanto com esse novo formato familiar. E gerar tudo isso no meio de uma pandemia, com certeza que potencializa um pouco todo esse sentimento, né? O que a gente sempre controla? Para que realmente no meio disso tudo, por mais que a gente fale muito em emoção quando se fala em gestação, a gente tem que racionalizar algumas coisas. Nós temos que ser muito responsáveis e muito coerentes, porque tudo que está se fazendo é por um bem maior, que é a saúde da gestante e a saúde do bebê. Então, a racionalização precisa ser nesse foco. Outra situação muito importante é a autoconfiança, tá? Eu peço um cuidado gigante com as gestantes, muito cuidado com a internet. Ela nos ajuda muito, 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 mas neste momento, toda e qualquer dúvida relacionada ao processo gestacional em período de pandemia, quem vai descrever é o profissional que acompanha, a equipe de apoio que acompanha essa gestante, tá? Então, não importa o tamanho da dúvida, que essa dúvida seja sanada pelo profissional que lhe acompanha, porque é ele que conhece todo o processo gestacional, bem como a instalação que vai ser utilizada para esse parto, né? Porque tudo que Uhum. está acontecendo está sendo muito focado no cuidado e no bem maior que é a saúde. O processo gestacional requer cuidado pela saúde do bebê, para que esse bebê nasça perfeito e saudável. Então, só vem mais um formato de cuidado que envolve uma série de coisas, né? Mas que tem também uma rede de apoio para assessorar e dar manutenção nesse sentido. Uhum. Então a gente tem que focar nisso, né? Que é tudo pela saúde do bebê. Exatamente. Marinja, só queria comentar contigo que o pessoal tá dizendo que o teu áudio tá um pouquinho baixo. Se tu tiver como dar uma ajustada, Tá? Melhorou? vamos ver agora. Eu tô te escutando bem. Os Tá, comentários aqui que estão vindo dizendo que o áudio tá baixo. tá ok. Uhum. Então, é isso aí. É ser racional nesse momento é um pouco difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar nesse bem maior que é a saúde da gestante e também do bebê, né? Uhum. E como que a gente tem que se preparar para essa nova fase da vida e enfrentar essa ansiedade de uma forma mais amena, assim? Tem alguma coisa que a gente possa fazer?
É, todo o cuidado do bebê, né, quando chega ao nascimento, a gente trabalha muito no grupo de gestantes da Unimed, né, que o cuidado tem que ser, acho que não tá bom ainda, né? Pois é, o pessoal tá comentando que continua baixinho. Tá, então, Ok. Assim, tá bom? Ah, pra mim melhorou. Tá. Então vamos ver o que o pessoal também nos refere. Tá. Sim. Todo o cuidado de um recém-nascido é muito, muito importante, porque também a imunidade é muito baixa, né? Então, o que é o importante? A confiança da rede de apoio, tá? A rede de apoio, ela é fundamental, nesse período de chegada em casa, de organização com o bebê, porque é uma fase de muitas novidades, né, Fran? É muito cansativo, né? A questão da amamentação tem muita questão de ansiedade vinculada. Quero muito amamentar, vou conseguir amamentar. Então, o que é o importante disso? É o preparo antes, tá? O processo gestacional é uma construção de uma fase que está por vir. Então, todos esses 9 meses é um período de preparo, de uma construção familiar, para que se possa também estabelecer alguns critérios em relação a isso, né? Qual é o estilo de família e estilo de cuidado que a gente quer manter. Não só com o aspecto pandemia agora, em relação às restrições, em relação aos cuidados, mas né, nessa formação desse vínculo mesmo. O que nós pretendemos, de que forma a gente quer receber esse bebê e de que forma a gente quer construir com ele esses primeiros dias dentro da nossa casa. Claro, é um aprendizado constante. Esse bebê ele já nasce com uma personalidade pré-constituída. Então, desde a questão do mamado, dormir, tudo isso, eu preciso esperar por ele para entender também um pouquinho do jeitinho dele, né? Mas junto com tudo isso, o que também a gente se preparou para ter? Eu quero amamentar, eu vou me preparar para isso, a gente incentiva muito isso. Então, tem que existir um preparo antecipado para viver tudo isso de uma forma que combine com a cultura desta família, tá? A família que está à espera desse bebê nesse momento, esse casal, já tem uma cultura de casal que está se preparando para receber esse família. Então, Uhum. dentro da cultura, de que forma que eu quero adaptar para que a gente tenha um circuito familiar que combine com a gente e que eu possa curtir tudo isso, independente de todo o processo, né? Porque Uhum. depois que tu o bebê dentro de casa, a pandemia ela vai estar lá fora, né, Fran? Então tem muita novidade, tem muita descoberta, que independente da restrição ao sair, tu também teria que ficar mais em casa pela imunidade dele, pela ausência de vacinas ainda e por tamanhas descobertas que vocês têm para fazer, né? É um Isso. processo muito muito aprendizado e que requer tempo e dedicação. Isso que é o mais Uhum. importante. E eu acho que também são muitas expectativas, cobranças da própria mãe e cobranças da família, né? Para que tudo ocorra bem, para que a mãe consiga amamentar. Então, eu acho que existe uma pressão muito grande aí, né? E a mãe, com mais essa questão do vírus, acaba se preocupando com mais uma coisa. Mas, como tu falou, todo esse tempo é para se preparar, para pensar como é que a gente quer as coisas. É meio que para a gente definir, né? Estabelecer como vai ser o nosso, como vai ser o nosso jeito de ser mãe, né? Fran, isso a gente trabalha muito com os casais que a gente acompanha, tá? Hoje em dia tem muita novidade, né? Desde de cunho material, de formação de enxoval, de formação de parto, de escolha de parto. E isso que tu fala, assim, é uma enxurrada de informações e cobranças em todos os sentidos, né? Os casais tendem a ter menos filhos e, consequentemente, os que têm, então, tem que ser quase num regime de perfeição. E o cuidado que a gente sempre pede é o quê? Não percam a referência de vocês, tá? Que formato você, Fran, quer de mãe? Né? Porque quando a Uhum. gente tem um positivo em mãos, a gente começa a organizar tudo isso dentro da nossa estrutura, né? Então, ok, positivou, né? Então, como eu quero ser
como mãe, assim como o pai também, né? Começam as construções afetivas de que formato eu quero ter, né, de futuro nessa família. Como eu quero me portar como mãe, que modelo de mãe eu quero ser. Normalmente a gente herda, a gente tem referências em relação a isso, e da mesma forma o pai. Então, a comunicação é fundamental no processo gestacional, justamente para todas essas construções. E até pode se aderir a uma série de modelos que se tem, né, que a própria mídia vende, desde que combine com o modelo de família que está à espera desse bebê. Eu vejo tantas pessoas preocupadas com a perfeição e perdendo o que é a sua essência. Tá? E eu costumo dizer que uma criança precisa, para ser feliz, de arroz, feijão e amor. Então, é umas características e viver o que é realmente a essência dessa família, né? E isso é o que eu disse, é da porta para dentro, com muito afeto, com muito cuidado, né? Mas independe de todo esse tumulto aí que a gente está vivendo, né? Sim, o que mais importa é o amor, né? Exatamente. Outra pergunta que elas estão perguntando bastante aqui é sobre os Tá. cursos que a Unimed disponibiliza, que no Sim. momento eu acho que eles não estão acontecendo, né? Eles estão acontecendo online, Ah, eles já tá? estão Então acontecendo online. a gente também aderiu essa modalidade para os cursos, tá? Então, eles estão acontecendo no formato padrão online em um encontro apenas, né? Então, todas as interessadas é só ligar para o telefone da Medicina Preventiva, o 3289-9300, tá? E lá as colegas vão ter todas as informações e, inclusive, no momento da ligação, já fazem alguns agendamentos se necessário. Muitas coisas estão se resolvendo por telefone justamente pelo cuidado das gestantes, Uhum. tá? Então, tá Então os acontecendo cursos assim. continuam. Ai, que bom. Sim, eles são bem importantes e temos uma demanda bem interessante em todos os encontros. Aham. Então é só ligar para a Unimed e agendar. Exatamente. Tá. Outra perguntinha que surgiu é como ter a ajuda da rede de apoio em meio a esta pandemia, a esse isolamento social. Depois vai ser, acredito que vai ser comentado pela Erika, né? Cada instituição está tendo alguns formatos padronizados para isso, né, Fran? No Uhum. Hospital da Unimed também se muda muito cada semana qual é a informação, né? Mas normalmente se estabelece uma pessoa da rede de apoio que, obviamente, que vai ter esses cuidados também, ou salvo se existem outras pessoas da rede de apoio que também estejam confinadas, né? Tendo o Uhum. máximo de cuidados, assim como a gestante, à espera desse momento para realmente poder auxiliar, né? Então, a família engravida junto em algum momento, né? E aí, quando se tem realmente a garantia que os cuidados estão acontecendo, tem alguns cuidados mais próximos, né? Mas realmente as restrições elas vão acontecer nesse período da grande rede, né? Mas a rede vai ficar restrita com certeza, então é isso que é importante, que a gestante possa se trabalhar em nível de se fortalecer para isso, de buscar informações, de buscar apoios de outras formas, né? Hoje em dia a própria tecnologia nos apoia muito em muitos sentidos, né? A família também pode curtir e auxiliar em muitos momentos por realmente pelo celular, por outras formas, né? Para que possa se manter, né? E até porque o que que a gente tem que lembrar? Isso é temporário, né? Eu acho que o bom é saber, depois de tudo isso, que tá tudo bem, que valeu a pena, né? E que o esforço foi pelo bem maior de todos. Eu acho que essa vai ser a grande satisfação. O importante é estar todo mundo bem, né? E a responsabilidade, eu acho que isso que é o importante agora, né? Uhum. Maríndia, eles perguntaram também aqui com quantas semanas é ideal fazer o curso? Não tem o ideal, tá? A gente só, depois ali dos 3 meses, normalmente, onde realmente já está tudo mais calmo, né? E a gente Uhum. só pede para que não deixe muito para as últimas semanas, porque às vezes tem algum imprevisto, tem os apressadinhos, né? E aí não dá tempo.
Agora, como está bem prático, como ele é online, né? Então, não temos esse critério, tá, Fran? Não é estabelecido um critério em relação a isso de quantas semanas para o curso, né? O curso, ele é bem abrangente, né? Falamos um pouquinho de todas as áreas, justamente para o apoio, né, desses pais, principalmente os iniciantes. É um treino bem interessante. As meninas estão pedindo o telefone aqui para agendar o curso, mas aí depois a gente vai colocar lá no feed, né? Com tudo especificadinho, né? Acho bem Então, mais uma interessante. perguntinha. É. Quais dicas você daria para as gestantes que estão em casa nesse momento, com relação à alimentação, cuidado físico, saúde mental? Ok. Eu quero lembrar que tem muitos dos atendimentos da Unimed que estão sendo feitos online, tá? Então, em relação a esse cuidado com a alimentação e outras atividades, fiquem bem à vontade para buscar ajuda, até para ter a informação na forma adequada, tá? No que diz respeito à saúde emocional, o que é o importante? Tem uma série de construções que podem ser feitas nesse momento e que talvez algumas vão até agradecer por ter esse tempo, né, para poder organizar critério de enxoval, critério de quartinho, algumas coisas que queira ler, que queira aprofundar, o descansar um pouquinho mais, fazer algumas práticas físicas, né, em casa de uma forma mais tranquila. Então, tudo isso dá para se aproveitar nesse período, sim, de uma forma bem saudável. Fran, o que eu quero lembrar? Naturalmente, as mulheres que já têm um histórico de ansiedade tendem a potencializar um pouquinho nesse período, né? Então, não é só a gestação, a pandemia. A gente já vem de um histórico emocional e com a fragilidade, as questões somente acentuam um pouquinho, tá? Então, temos que ser responsáveis. Naturalmente, eu sou um pouco mais ansiosa. Agora, em função da pandemia, fiquei muito mais. O que eu preciso fazer num primeiro momento? Parar e organizar. Tá? Então, eu sei mais ou menos o que me tranquiliza, o que eu posso fazer para relaxar, né? Que métodos eu tenho como recurso nesse momento. Hoje em dia está sendo quase tudo adaptado para a vida online, né? Então, são poucas coisas ainda que a gente não consegue ter como recurso, né? Muitas coisas online de curso, de videoaulas, né? Um bom filme, aproveitar agora, porque depois vai demorar. Né? Então é Na também. verdade, pode continuar. Não, pode falar. Não, eu ia comentar que é um assunto sem fim para a gente pesquisar, né? Se a gente tem tempo, pesquisar sobre a amamentação, sobre o sono do bebê, sobre alimentação do bebê. Então, eu sempre, desde o início da quarentena, eu falei, vai faltar quarentena para mim, porque tudo que tem que pesquisar, e mais as coisas que a gente gosta de olhar, de comprar online para o bebê, pesquisar preço e pesquisar roupinha, enxoval, é muita coisa que tem para fazer. Então, né? E eu acho que é bom ter esse momento para isso e aproveitar, né? Como tu falou. Exatamente, tem muita coisa para fazer e principalmente conversar muito com esse bebê, né? Essa formação de vínculo é mágica, é fundamental e todas essas construções é uma forma de cuidar, né, Fran? Isso que tu nem chegou no preparo da mala ainda, né? A mala da maternidade é uma polêmica no nosso grupo de gestantes, né? Porque nada mais é do que uma mala de afeto, né? É muito cuidados, né? É a cor da roupa, é o porquê usar naquele primeiro momento. Então, tudo isso é o quê? É a construção dessa chegada. Então, dá para se pensar em muitas questões saudáveis para aproveitar esse momento mesmo num modelo que fique bacana para todos vocês, né? E Uhum. justamente como eu falei, com responsabilidade. No momento que eu entendo que a ansiedade está aumentando muito e eu sozinha não estou conseguindo administrar, aí eu preciso então procurar ajuda, né? Normalmente os Uhum. profissionais são muito responsáveis nesse sentido, para daí sim buscar um recurso para que a gente possa ter um formato de apoio diferenciado, né, no viés mais clínico mesmo, para conseguir fazer um trabalho e com certeza deixar essa gestante mais confortável, até porque o bebê também vivencia tudo que ela vivencia, né? Então, no momento que ela, consequentemente, o bebê está bem também. Uhum.
Para a gestante ficar mais tranquila, né? Exatamente. Então tá, Maríndia, eu agradeço muito a tua participação. Agora a gente vai chamar a doutora Érica para tirar mais algumas dúvidas, mais com relação ao parto, que tem várias perguntinhas quanto a isso. Ótimo, Fran. Obrigada a você. Se cuida também e contem com a gente para o que precisar. Obrigada. Tá bem? Um beijo. Outro. Então, pessoal, a gente aqui. Agora eu convido a doutora Érica para entrar na nossa live. A gente tem mais algumas perguntinhas para fazer para ela. Então, doutora Érica, estamos te esperando. Vejo que vocês estão gostando da live, podem continuar perguntando. Aqui tem uma pergunta do Tiago. Gostaria de saber, nesse momento de pandemia, não parei de trabalhar, pois faço parte do grupo essencial. Tenho uma pequena de 1 ano e 5 meses. Além de tomar todas as medidas cabíveis para não pegar, quais as medidas que posso estar adquirindo além de lavar as mãos? Então, vamos perguntar para a doutora se tem mais alguma coisa que possa fazer para não passar, para não correr o risco de levar o vírus para os pequenos, né? Ah, tá aqui a doutora. Tá chegando. Oi, doutora Erika, tudo bem? Oi, Boa noite. boa noite, Fran, tudo bem? É um prazer estar aqui nessa noite gelada, mas gostosa, num papo muito bom, que eu acho que é esclarecedor e tranquilizador para as nossas gestantes. É E é um isso aí. prazer estar falando com vocês. Seja muito bem-vinda. Já tem várias dúvidas aqui, né? Uma das dúvidas que tanto para a Maríndia quanto para você é com relação da não participação dos familiares no parto, né? Principalmente estão falando aqui do irmão, né? Como é que funciona o pai, o irmão não pode mesmo assistir o parto? Não, assim, ó, nós estamos vivendo um momento novo, nunca vivido antes por todos nós, né? Um momento de epidemia, um momento de riscos, né? E eu acho que tem que ter bom senso nesse momento. A Unimed, então, nesse momento, adota a atitude de que o pai pode, sim, participar, né, por hora, nesse momento, enquanto a gente tem condições seguras para isso, o pai está podendo participar desse parto, né? Mas para que essa medida seja segura para este pai, para essa mãe, para esse recém-nascido que é tão acolhido, é preciso que seja uma pessoa só. Né? Eu estava hoje à tarde comentando, Fran, que nós tivemos 2 casos de recém-nascido internados agora há pouco, essa semana mesmo, numa cidade aqui nossa vizinha, e os 2 foi por contato, né? Não foi transmissão vertical, ou seja, eles não nasceram, não adquiriram esse Covid no parto e nem intraútero, foi por contato. Então, a gente precisa diminuir o risco. Eu acho tão importante, né, o pai participar, porque ele também nasce ali um pai, como a gente diz. A mãe tem os 9 meses para se preparar para receber esse filho. E o pai, naquele momento, vira pai. Ou deve virar pai. O que acontece? Eu acho muito importante que ele esteja junto. Mas a gente não tem como, nesse momento de epidemia, abrir para toda a família. A avó também gostaria de estar ali, o irmão, juntado ali o irmão, né? A gente está protegendo esse irmão. O irmão toca, o irmão quer pegar, o irmão quer carinho, o irmão às vezes é uma criança muito pequena para entender tudo isso. Então ele vai ter o tempo dele em casa, depois de acolhimento. Mas nesse momento é saudável, é seguro que a gente tenha uma medida
limite. O pai, eu acho importante, mas permitir toda a família, se nós permitir o irmão, a avó também vai querer. E quantos irmãos tem aí também para entrar, né? Então, nesse momento, sim, a Unimed permite a entrada do pai. E eu acho bastante importante para essa mãe se sentir segura com sua equipe, né? E dentro de um hospital que ela escolheu, e o pai estar junto dela. Principalmente, eu tenho pacientes que me questionam sobre o parto normal, né? Eu vou desistir do parto normal se eu não tiver alguém segurando a minha mão, o meu marido, meu companheiro, o pai do meu filho. Então, assim, isso foi pensado e foi liberado que esse pai fique com essa mãe nesse momento. Então, tranquilizando os pacientes, sim, o pai pode estar presente no momento do parto. Ai, que notícia boa. Eu acho que eu também não ia me sentir bem sem o pai lá. Tá sozinha, né, passando por esse momento que é tão importante. Que bom que a Unimed permitiu isso, né? Pelo menos o pai. E, Erika, quais os cuidados que a gestante tem que ter para evitar o Covid? Tem que ter algum cuidado especial? Então, eu gostaria de trazer dados para a população interessantes. Muitas gestantes me ligam e na consulta mesmo me perguntam que situação tem a gestante hoje no mundo em relação ao Covid, né? Tudo em relação à Covid pode mudar amanhã, isso é importante a gente colocar, né? A gente não tem certeza de nada, né? E tudo está sendo muito estudado. Eu fiz um levantamento, então, de 33 estudos até agora, em que tínhamos, então, 385 gestantes com Covid positivo. Né? Um dado muito importante, 95%, 95,6% tiveram Covid de forma leve, praticamente assintomática, ou com sintomas leves. Só 3% adquiriram Covid na forma grave e 0,8% chegaram a um ponto crítico, tá? Então, com isso, a gestante pode ser enquadrada na população normal. Por isso que até pouco tempo ela não era nem grupo de risco, tá? Então, essa gestante deve seguir o seu pré-natal, sendo bem vista, tirando suas dúvidas. Em relação ao pré-natal, ele não deve mudar, né? Ele continua o mesmo pré-natal, com seus cuidados, com seus exames, né? E ela tem que ter uma tranquilidade em relação a isso. Ela não se tem nenhum relato, nenhum estudo mostrando amamentar, né? Uma gestante de Covid positivo pode amamentar? Sim. Segundo a Organização Mundial de Saúde e os nossos trabalhos, desde que essa gestante tenha um Covid leve, ela pode amamentar com máscara, cuidados de higiene, mas ela pode amamentar. O Covid não impede a amamentação, porque nenhum trabalho mostrou Covid no leite materno até agora. Como eu disse, podemos mudar de opinião amanhã? Sim, mas nós estamos falando do hoje. O que a nossa gestante precisa saber hoje. E, doutora Erika, por exemplo, se eu pegar o Covid, eu não vou passar para o bebê? Muito bem. Tem um trabalho americano mostrando a passagem do vírus para a placenta, né? Esse trabalho é bem interessante, é um trabalho recente, recém-publicado, em que eles conseguiram provar a passagem do vírus para a placenta. Só que interessante, que mesmo recém-nascido, nasceu Covid negativo, tá? Então, o que significa isso? Até este momento, não temos nenhuma prova de que o Covid passou pela placenta e então chegou ao recém-nascido e ele é positivo. Nenhum caso. Tá?
Então, essa gestante Covid positivo, teoricamente, pode ficar tranquila. Ai, que bom. Já fico mais tranquila também. E doutora, vou te perguntar aqui, qual fase da gestação requer mais cuidado? Muito bem, esse também é uma pergunta interessante. Todos os trabalhos, tudo que nós estamos estudando até agora, mostra que o pior período para se ter Covid é o final, né? O final da gestação, terceiro trimestre e o final dela, enfim. Uma outra pergunta aqui que cabe: até quando eu risco? Nasceu e acaba o risco, essa gestante acaba o risco? Não, ela é grupo de até o puerpério, até 2 semanas do puerpério. E se tem visto que a piora do Covid nessa gestante se dá, então, na última fase ou no puerpério imediato. Então, o cuidado com ela maior é o terceiro trimestre e as 2 primeiras semanas pós-parto. Ok. E no caso de um Covid mais grave, né? Aquela situação que é minoria. Mas se fosse um Covid que está deixando a mãe realmente mal, o bebê ele nasce prematuro, é feito um parto antecipado ou não? Bem, 2 coisas não mudam: o momento do parto e o tipo de parto. Covid não é obrigatoriamente uma cesariana. Covid pode e permite um parto normal. A conduta em relação ao tipo de parto não muda com Covid positivo. E o tempo é o tempo da obstetrícia. É o tempo em que o médico decide pelo tempo da gestação, tá? Então, o Covid não vai fazer com que a gente tire esse bebê antes do tempo. Ele deve ter o tempo correto. Mas, se essa mãe entrar em critérios de risco, ele passar um Covid crítico, e aí tu lembra que foi só 0,8% dos casos, é muito pouco. 17 gestantes desse grupo que eu contei de 385, 17 precisaram de uma UTI. 6 delas foram entubadas e uma só foi a óbito. Tá? Então, digamos que em 385 eu vou ter 17 na UTI. Né? Essa sim, talvez se pense em tirar o bebê, em se antecipar o parto, para que se possa usar medidas mais agressivas e salvar essa mãe. Só nesse caso, 0,8%. Tem uma pergunta que antes eu li, que é sobre, além de lavar as mãos, tem algum cuidado que a gente tem que ter ao chegar em casa? Isso quando já tem uma criança na casa, para evitar que essa criança pegue o Covid? É complicado, né? Quem é mãe, como eu sou, por exemplo, ter uma criança pequena e não pegar e não abraçar e não dar muito carinho, né? Eu tenho essa dificuldade até no consultório, porque antes do Covid eu tinha o hábito de abrir a porta e abraçar minhas pacientes todas. E agora eu sinto essa falta desse acolhimento. E em casa mais ainda, né? Pegar um filho no colo, abraçar, e tá indo para casa com um recém-nascido. E esse maior quer pegar, quer abraçar. Então, em tempo de Covid, o isolamento familiar é muito complicado, né? Mas a gestante tem os mesmos cuidados que qualquer um de nós tem, e que todos nós estamos ressaltando em mídia ou não, falando máscara, o isolamento, o distanciamento de 2 metros, lavar muito bem as mãos, álcool gel, quando tossir, usar o cotovelo, né? Todos os cuidados para a população geral valem para a gestante. Em casa, ela vai seguir o mesmo protocolo. Ela ganhou o bebê, por isso que a gente falou do puerpério. Ganhou o bebê, foi para casa, ela vai continuar lavando muito bem as mãos, vai manusear esse bebê com cuidado. E os outros filhos vão ter que receber carinho de uma forma diferente. É uma fase diferente, né? A gente vai ter que se adaptar.
Outra pergunta fazem o teste na mãe quando o bebê nasce para precaver se ela não é assintomática? Não. O teste não é feito se a paciente não é sintomática, tá? A gente vai pensar no teste naquela paciente que tem algum risco de ter. Ou ela te Uhum. comenta que contato com alguém positivo, né? Ou ela te comenta que tem sintomas COVID, né? Sintomas que possam ser de COVID. Né? Desde sintomas leves. O que são os sintomas leves, então? Né? É uma febre maior, mais de 37,8, né? De Uhum. temperatura. Ela pode ter mialgia, dores musculares, né? Ela pode estar te referindo uma tosse seca, uma tosse que ela não tinha até então. A dispneia, que é a falta de ar, a paciente está com frequência respiratória maior, né? A Uhum. gestante, hoje ainda, Fran, nós comentamos, né, que tu estava ofegante em falar comigo. A gestante fica ofegante fácil. Ela caminha às vezes uma quadra e agora com a máscara a gente nota muito isso, né? A gestante fica ofegante. E ela então tem o Máscara medo, mais ainda, né? ela tem o medo que isso seja uma dispneia do Covid. Não, Uhum. a Covid vai ser um aumento de frequência respiratória contínuo, constante, associado a outros sintomas, né? E um dos sintomas mais importantes, um cansaço exagerado, uma fadiga, né? Então eu tenho Uhum. uma gestante que relata tudo isso, vou ter um olhar muito mais atento sobre ela, vou fazer uma ausculta, vou dar uma controlada nessa temperatura, né? E aí sim, posso pensar em lançar mão do teste. Mas as gestantes não estão sendo testadas para saber se estão sintomáticas ou não. Isso não está sendo feito. Sim, se não tem sintoma, não tem por que testar. Nesse momento, o que podemos fazer. Né? Se é o ideal, não sabemos. Mas é o que a gente pode fazer. E outra pergunta aqui do público no caso dos recém-nascidos contaminados, como eles estão se recuperando? Tu sabe que até agora os recém-nascidos eles estão indo muito bem, né? A taxa é muito baixa de recém-nascidos contaminados. Mas, por exemplo, citando esses dois casos que a gente teve aqui perto de nós e que a gente acompanha, um deles era um extremo prematuro, ele nasceu com menos de 1 quilo, né? E foi contaminado pela visita dos pais na UTI, né? Tu vê como é Uhum. complicada a visita, né? Eu tenho falado para as minhas gestantes sobre visita, né? Muito complicado nesse momento a visita. E Uhum. aí, mesmo assim, reagem muito bem. O índice de óbito de recém-nascido por Covid é muito baixo. Eles reagem muito rapidamente ao tratamento. Uhum. Olha só, aqui veio outra pergunta que eu achei bem interessante. Como identificar os sintomas do Covid no recém-nascido? Doutora Erika, eu acho que está travando um pouquinho. Para mim ainda não voltou. Eu tô te vendo, mas também não tô te ouvindo muito bem.
Não tô te vendo muito bem ainda. Doutor, eu acho que se tu puder, se tu, eu acho que tá voltando. Vamos ver se melhora um pouquinho. Oi? Eu acho que tá voltando. Doutora, se tu Tu tá me puder vendo? Tu me repetir. escuta? Oi? Tô te escutando mais ou menos. Tá, eu vou tentar sair e Acho que entrar de agora novo, Fran. sim. Eu acho que Tá agora ouvindo? voltou. Sim, tô Tá. ouvindo. Eu acho que Então é isso. se tu puder repetir a última resposta, porque eu acho que pro pessoal, para todo mundo travou. Tá. Então eu disse que o acompanhamento é de uma equipe, né? Por isso é tão importante esse vínculo. Agora, quando começamos a epidemia, eu falei da importância de ter o contato com o médico. O pediatra vai estar ligado. Eu sei que nós vivemos um momento muito de WhatsApp, telefone, para que não se saia de casa, não se tenha contato. Mas tanto o obstetra quanto o pediatra vão estar em contato com essa família. E qualquer sinal que essa mãe note, esse bebê não mamou, esse bebê está com um esforço respiratório, esse bebê está fazendo febre, o pediatra vai estar ali ligado para que veja essa criança logo. O importante é procurar o atendimento logo. Isso que Aham. também é uma pergunta que me fazem. Eu tenho um sintoma. O que eu faço? Eu vou no pronto-socorro da Unimed? Não, de preferência, tu tem o teu obstetra, tu vai tirar essa dúvida com ele, vai agendar uma consulta, vai antecipar a tua consulta. Aham. Nós estamos disponibilizando horários, estamos todos disponíveis para que isso aconteça entre a paciente e o seu obstetra, certo? Assim vai ser a mãe do recém-nascido com o pediatra nesse caso, Fran. Aham. Bem importante a tua colocação de prestar atenção nesse bebê, né? Eu acho que isso é o fundamental, né? Tu tá de olho e aí tu não deixa passar nada, né? Outra pergunta que eu achei bem pertinente é: quais os problemas de saúde na gestação podem agravar o COVID, como a diabetes gestacional, por exemplo? Muito bem. A gestante que já tem alguma comorbidade, vamos colocar uma paciente asmática, né? Já são pacientes que, para nós, obstetras, elas já são consideradas de alto risco. A gente já vai estar prestando atenção e fazendo um pré-natal mais detalhado, mais em cima dessas gestantes. É uma paciente hipertensa, é uma paciente cardiopata, é uma paciente que tem uma diabetes, né? Então, essa paciente agora, nesse momento, ela tem que ser vista com um olhar muito mais preocupado, né? Ela usa medicação crônica, né? Ela tem lúpus, né? Tudo isso a gente vai estar prestando atenção. É uma gestante obesa, é uma paciente pós-cirurgia bariátrica, né? Tudo isso vai ser muito bem pontuado no pré-natal, tá? E aí, digamos que ela desenvolva uma diabetes gestacional, muito frequente na nossa região, bastante, né? O que acontece? Ela passa a ter maior risco? Claro que sim. Então, é isso que a gente está falando, é um pré-natal com outro olhar. Em relação ao Covid, ele só vem associar a nossa preocupação com obstetras em cima dessa gestante. Mas o pré-natal dela já está decidido o momento em relação à patologia, a diabetes, a pré-eclâmpsia, ao lúpus, a gente vai estar determinando essa gestação pela patologia e não pelo Covid. Sim, já é uma gestante que tem que ter mais cuidado, né? Se ela já tem alguma doença, né? O que se tem falado muito é imunidade, tá? Então, assim, ó, essa paciente, não só a gestante, mas a gestante, ela tem que estar tratada a anemia, usando a vitamina correta, com vitamina D no nível adequado, com tireoide compensada, tudo isso precisa vir
correndo junto no pré-natal, né? Os exames todos rastreados, a infecção urinária, tudo tem que ser visto no conjunto pré-natal. Eu sempre brinco com a paciente, não é só fazer ecografia. O pré-natal é ser examinada, é ser tocada, é ser vista a pressão dessa paciente, é ouvir o que aconteceu de um mês para o outro, ver se ela não está com algum edema, como é que está a frequência respiratória dela na consulta, né? Se ela teve cefaleia. Então, o que acontece? Pré-natal vem sendo conduzido por 9 meses. Né? O Covid só veio nos trazer um certo transtorno e uma maior preocupação, mas o pré ele tem que vir da mesma forma, né? Correndo junto. Sim, tem que ter um acompanhamento bem de perto, né? As ecos é a parte que a gente mais gosta, mas tem muita coisa importante para fazer durante a gestação, né? Eu acho que o que a Maríndia colocou, a paciente, ela já tem uma ansiedade natural, tá, Fran? E é normal da gestante ter essa fragilidade. Como vai ser? Será que a minha doutora vai estar lá comigo? Será que eu vou me sentir segura naquele momento? O meu parto, quando vai chegando perto, é muito comum elas nos questionarem. Como vai ser o meu parto? Já podemos falar do parto? Que momento nós vamos falar do parto? É sempre essa pergunta, né? O importante é verdade. Vida segura com o pediatra, né? Essa paciente tem que entender que todos nós trabalhamos num time, né? E que é uma alegria imensa para todos nós receber esse bebê. Né? Na grande maioria, graças a Deus, em 99% das vezes, vai ser uma grande alegria para todos, inclusive para nós da equipe. Então, que a gente trabalhe confiando. Eu confio na minha paciente, ela confia em mim, e tudo acaba terminando bem, não é, Fran? E outra perguntinha que surgiu aqui é se as doulas podem acompanhar o parto nesse momento de pandemia. Tu sabe que aqui tem um grupo de situações, né? Como eu coloquei lá no começo, que tem que se diminuir o número de pessoas no espaço físico, né? O que aconteceu assim, tem paciente querendo, por exemplo, o fotógrafo, o filmador, né? Aí vai incluir uma série de pessoas. Então, nesse momento, na Unimed, quem entra é só o pai, tá? Ou uma pessoa, né? E não está sendo permitido entrar mais pessoas. O que elas mais nos questionam é fotógrafo, filmador, né? O que acontece? Se nós permitir 1, 2 ou 3, todo mundo vai querer entrar e o risco vai aumentar. A gente tem provado isso. Então, nesse momento, a gente pede que seja só o pai. Só o pai, tá, entendi. E uma última perguntinha, porque o nosso tempo já tá quase esgotando. Para receber visitas em casa, qual é o mínimo de tempo que a gente tem que esperar? Bom, hoje visita, como eu coloquei lá no meio, que a gente tem que pensar muito se a gente quer esse monte de visitas, né? Existem 2 situações. O preparo dessa mãe, e aí a Maríndia sabe bem, como é difícil ir para casa depois de um parto, não ter dormido bem as primeiras noites, a angústia de que aquele bebê pegou o peito ou não pegou. E aí, ainda além de tudo, chegam 3 tias, 4 vós e 5 vizinhas, né? E o que acontece? Ai, mas é só a tua melhor amiga. Mas eu sou a tia querida, né? E de repente tu tem uma aglomeração de pessoas na tua casa, tá? Então, o que eu digo assim, respeita aquele casal que tá recebendo esse recém-nascido,
né? O mínimo de visitas possível nos primeiros dias. Eu acho que para quem já passou por isso, vai te dizer assim, ó, liga para aquela gestante, pergunta como é que ela tá e pergunta em que momento é melhor eu ir visitá-la, né? E ela que tenha a sinceridade de dizer, olha, eu não estou dormindo direito, eu ainda não me adaptei com esse meu ladinho de ser mãe, eu vou te pedir que espere uma semana, tá? Em que eu me adapte com os horários do meu filho mama de 2 em 2, de 3 em 3, então que a gente tenha essa abertura com as visitas, mesmo que seja uma avó, uma tia, a gente tem que colocar, olha, esse é um momento muito nosso, do meu filho, do meu marido, do irmãozinho, né? E é muito chato aquela gestante que entra em depressão puerperal, chega chorando no consultório e diz, eu não aguento, é muita gente. Então, assim, que sejam visitas. Eu costumo brincar que se faz visita de médico, né? Se for, que vai, fique 10, 15, 20 minutos e não chegue para almoçar. Porque aquela mãe está acabada, né? Mas com relação a um tempo de segurança, por causa do Covid, né? Então, eu tive o bebê hoje. Quanto tempo é o mínimo que eu tenho que esperar para ser mais seguro para receber visita? Assim, ó, receber visita, se for 2 pessoas, os avós estão loucos para conhecer, né? Chegou em casa aquele bebê com 48 horas, 72 horas do parto, já pode receber 2 pessoas, mantendo a distância, né? Tem que manter a distância. Chegou lá com as mãos, passou com o gel, tirou o sapato na porta, fez todos os cuidados e conheceu o teu filho, né? Agora, o resto, os amigos, quando é que pode vir todo mundo visitar? Eu diria que a gente espera 5 a 7 dias e mesmo assim, todos os cuidados que eu falei, não é sair entrando na tua casa e pegando o teu filho do berço. Então, eu diria que 5 a 7 dias, limitando o número de pessoas, dá para abrir a visitação. Muito bom. Difícil, né? Muito esclarecido. Porque todo mundo quer conhecer o bebê. Difícil. Sim. E todo mundo quer ter a família por perto, né? Nesse momento. Mas a tua ansiedade nisso, tu vai ver que é complicado. Tu quer todo mundo perto, mas também não tão perto, né? Então, o que acontece? O medo que tu tem de chegar, lavou as mãos, não lavou, né? Pegou o celular, largou ali, já lavou as mãos. Então, acho que a gente já tinha um cuidado grande antes do Covid. A gente já falava disso, né? Ao pegar um bebê, se tem que ter um cuidado, não beijar. Quantas vezes se falou antes do Covid que não se beija a criança? Né? Que não se transmite herpes, que não se transmite outras doenças. Antes do Covid já se falava isso, né? E agora com Covid, imagina a tua angústia. Pegou o teu bebezinho lindo e fofo e deu uma tossida em cima dele, né? Então o que acontece nesse momento de Covid, o conhecer o bebê ou visitar tem que manter um distanciamento. Eu faria isso, né? Claro. Então tá, doutora Érica, muito obrigada pela tua participação. Daqui a pouquinho a gente já vai encerrar a live, o nosso tempo está esgotado. Queria agradecer também a participação de todo mundo. E muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos, foi um prazer estar com vocês e assim, isso é muito produtivo. Um beijo grande, Fran. Um beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente.